Olá! Hoje eu vou mostrar para vocês como calcular o máximo divisor comum entre dois números utilizando o algoritmo de Euclides. Vamos lá! Bom, qual seria então o máximo divisor comum entre 64 e 48? Eu vou começar fazendo a divisão entre os dois números. 64 e 48. Eu teria como quociente 1 e o resto da divisão, 16. Como o resto da divisão não é zero, eu vou continuar a divisão. Porém, agora eu vou dividir 48 por 16. 48 por 16 eu teria como quociente 3. E qual seria o resto da divisão? Zero. Então eu posso dizer que 16 é o máximo divisor comum entre 64 e 48. Vocês conseguiram observar um padrão aqui? O primeiro eu dividi 64 por 48. O resto da divisão não foi zero. Então eu dividi 48 pelo resto da divisão entre 64 e 48. 48 dividido por 16. Como o resto da divisão foi zero, eu digo que 16 é o máximo divisor comum entre esses dois números. Bom, vamos para a prática. Bom, eu já tenho um projeto aqui no IntelliJ, mas você pode utilizar a ideia que você achar melhor. Para resolver esse problema, vamos utilizar TDD. Vou começar pelos testes. Vou criar uma classe chamada Euclides Test. Vou definir um método aqui, testMVC. Bom, eu teria uma classe chamada Euclides. Vamos instanciar a classe. Bom, e nessa classe Euclides, eu teria um método chamado MDC, em que eu vou passar dois números. No nosso exemplo, 64 e 48. Eu teria aqui, então, um resultado inteiro. E eu espero que observem que eu estou utilizando de 25. Eu espero que 16 seja o resultado. Eu espero que 16 seja o resultado. Vamos colocar aqui a teste. E agora vamos para a implementação do algoritmo. Esse é o comportamento esperado. Vou criar a classe, definindo o pacote correto. Voltando aqui, vou pedir para criar um método. Aqui eu tenho um número e o segundo parâmetro, o divisor. Bom, seguindo aquela tabela, seguindo o jogo da velha, eu tenho que dividir o número pelo divisor, mas o que me interessa é o resto da divisão. Calculei o resto. Se o resto da divisão for zero, eu tenho o máximo divisor comum. E qual é o máximo divisor comum? É o divisor. Se ele não for zero, eu tenho que continuar a divisão. Utilizando a recursão, eu vou chamar o mesmo método, porém agora eu vou passar o divisor e vou passar o resto da divisão. Bom, vamos executar o nosso teste aqui. Parece estar funcionando perfeitamente. Um método útil seria verificar se dois números são números primos em comum. Dois números são primos em comum quando o maior divisor comum entre eles é igual a 1. Vamos implementar. Vamos começar pelos testes. Teste, void, teste, são números primos em comum. Bom, eu espero que Euclides são números primos em comum, passando para ele
número 10 e o número 9, ele me retorna verdadeiro. Então, resultado. Os números 10 e 9, eles são primos em comum. Vamos criar o método. Vamos nomear para o número 1 e número 2. Bom, como eu falei, dois números são números primos em comum quando o MDC entre eles é igual a 1. Então, o que eu vou fazer é vou utilizar o método MDC, passando o número 1, vírgula, número 2. Igual a 1. Se for igual a 1, eles são primos em comum. Verificando o nosso teste. Está funcionando perfeitamente.